Difusão Sesc. Olá, eu sou Paulo Ceoto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Nosso tema de hoje é o Pantanal, sua importância, ameaças e perspectivas para o futuro. E para falar sobre esse assunto, recebemos Alberto Dávila, biólogo, doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando na Fiocruz e também como pesquisador visitante da Fiocruz Mato Grosso do Sul. Ele está à frente do Genomic Lab, que a gente vai conhecer melhor no programa. E a Cristina Cuiabalha, bióloga e doutora em Ciência Ambiental, gerente de pesquisa e meio ambiente do Polo Socioambiental Sesc Pantanal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui no Difusão Sesc. Prazer é nosso. Olá, um prazer estar aqui também. Acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui hoje. Obrigado, Cristina. Bem, pessoal, começando o nosso podcast de hoje, eu vou pedir ao Alberto que ele comente um pouco com a gente, né? O que é o Pantanal? Qual é a sua importância? Obrigado, Paulo. O Pantanal é considerada a maior área alagável contínua do planeta, né? Ela tem aproximadamente 179 mil quilômetros quadrados, o que representa uma área maior que Portugal e Áustria juntos. Nossa. E o Pantanal é gigante, e o Pantanal é abastecido pela região hidrográfica do Rio Paraguai. Embora seja um bioma predominante brasileiro, em que 78% do território do Pantanal está localizado no Brasil, 18% do Pantanal se encontra na Bolívia e 4% se encontra no Paraguai. Nossa. Na bacia hidrográfica do Pantanal, a gente encontra um sistema de inundação periódica, em que parte do ano o bioma fica inundado e parte do ano fica seco, o que torna o ambiente relativamente hostil para algumas espécies, mas propício para uma grande biodiversidade. Certo. As espécies que ali se mantêm, elas têm um alto grau de resistência às transformações naturais e também resiliência, o que demonstra uma capacidade dos organismos em se recuperar após drásticas mudanças ambientais. Existem inúmeras espécies que têm sido estudadas nos últimos anos e existem muitas outras espécies que ainda precisam serem descobertas. Fora os aspectos, digamos assim, biológicos, né, do Pantanal, também pensaríamos na questão social, né, no próprio territorial do Pantanal, né? Sim. O bioma não é apenas um paraíso ecológico, né? O Pantanal também é caracteristicamente usado para agropecuária. Sim. Então, a produção agropecuária no Pantanal, que no Brasil abrange 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é realmente de grande relevância econômica para o país. Uhum. Bem, em 2020, o Brasil e o mundo, né, se sensibilizaram com os incêndios que ocorreram no Pantanal, né? As queimadas, desmatamentos, a perda de diversidade de fauna e flora são problemas frequentes na região, a gente sabe disso, né? Então, Cristina, o que você pode nos dizer a respeito desses impactos ambientais e como é que a gente pode enfrentar esses desafios? Paulo, a gente viu aí, né, com o Alberto, a dimensão do Pantanal enquanto bioma, enquanto, né, uma bacia hidrográfica, que presta muitos benefícios para toda a humanidade, né? Isso é um valor intrínseco do Pantanal, não só, né, no aspecto da biodiversidade, mas no aspecto econômico, e por ser uma área também muito rica culturalmente, é um território que teve uma ocupação humana por grupos indígenas que tem um registro histórico, né, dessa ocupação humana no Pantanal, em que eram grupos indígenas que lutaram, né, por muitos anos, por mais de 200 anos nesse território, e aí teve todo um histórico de ocupação também colonialista, né, até chegar na atualidade que a gente tem hoje, que é um território múltiplo e que trouxe toda essa riqueza dessa mistura aí de povos que já existiam, que foram chegando, né, antes até era conhecido pelos primeiros colonizadores como a Laguna de los Charayés, que eram os grupos originários desse território. E indígenas, né? Indígenas. E por ser uma grande área úmida, alagável, né, como disse Alberto,
eles chamavam o Mar de los Charayés também, porque quando chega a inundação aqui na planície, a gente vê um horizonte sem fim de água, e no mesmo ano, né, e é um ciclo anual que a gente tem, né, dessa sazonalidade de um Pantanal mais seco, um Pantanal mais úmido, mas quando ele enche, ele vira realmente um grande mar, né, essa que a gente tem essa impressão, com o volume de água que tem. E esse território tão rico é um território também muito vulnerável. A gente tem aí uma série de pressões e ameaças ao Pantanal. E como você trouxe, né, uma das principais e que ganhou aí a mídia nacional e internacional em 2020, infelizmente, né, ganhou essa mídia por um aspecto muito negativo, ruim, até muito negativo, muito preocupante, que foram os incêndios. A gente acompanhou muito de perto. Aqui eu sou responsável pela Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal, que fica no município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso. É um dos municípios mais pantaneiros, aí tem 97% da área alagável. Nossa. E resta muito pouco aí do município que não se alaga. Então, a gente vivenciou muito de perto tudo o que aconteceu. E aí a gente tem um resultado muito dramático, né, de mais de 4 milhões de hectares incendiados no bioma. E na área da reserva do Sesc Pantanal, a gente teve 93% dela atingida, né, foram 101 mil hectares. Para a gente ter uma ideia, esse tamanho é o município do Rio de Janeiro, é a mesma área que a gente... Nossa, devastador, foi uma cena, né, Cristina? sem precedentes, né, a gente não tem nenhum registro na história de um incêndio nessa proporção, e não só em termos de área que ele atingiu, mas a intensidade desse incêndio realmente foi muito forte. Foram quase 30%, né, do bioma. Foi um incêndio realmente muito grande, e dentro da área da reserva, a gente tem já um trabalho de mais de 20 anos, 24 anos, a reserva vai comemorar no mês de julho desse ano. E desde a criação dela, a gente tem uma brigada própria, tem toda uma estrutura bastante consolidada, um trabalho muito consolidado de prevenção aos incêndios, com a execução de aceros, acessos, contratação dos brigadistas, a sensibilização dessas populações que estão junto com a gente. E, principalmente, a gente tenta também incidir em políticas públicas que tragam uma atuação mais preventiva, mais integrada, né? Nessa época da seca, quando esses incêndios ocorrem, todos eles são de origem humana, todos eles, né? Não é nenhum de origem de causa natural. O incêndio, o fogo, né, de causa natural no Pantanal, ele ocorre mais na época das chuvas, porque é uma descarga de raios ali e logo vem a chuva e apaga. Então é um fogo que não vai ganhar essa proporção como ganhou em 2020. Então, realmente, o trabalho preventivo é um grande foco do nosso trabalho, é o que a gente também tenta mobilizar o território, né, todos os atores aqui, para estar mais presente no Pantanal, não só no período da seca, né, não só para o combate, mas principalmente para mobilizar as pessoas, sensibilizar, orientar com relação à época da seca. E um outro aspecto que a gente também tem acompanhado, principalmente os pesquisadores, é com relação a qual que é o efeito das mudanças climáticas nessa sazonalidade do Pantanal. Até que ponto a gente está tendo secas extremas, né? Até que ponto isso é uma interferência de mudanças climáticas e até que ponto não, até que ponto isso é uma questão natural, um fenômeno natural. Porque além desse ciclo anual do Pantanal, né, ele enche e seca todo ano. A gente tem aí um ciclo que a gente chama de plurianual. Então, a cada 7 a 10 anos tem uma grande seca ou uma grande cheia. E a gente também tem percebido, e os pesquisadores também estão debruçados aí sobre esse estudo, para saber se a gente está aí nessa fase aí transitória entre esses ciclos plurianuais. Então, assim, temos muitas perguntas, né? Mas a gente já, pela experiência que a gente tem, a gente tenta trazer algumas respostas, iluminar, né, alguns caminhos para que isso não ocorra novamente. Sim, né? E diante até da vastidão, né, do Pantanal, eu percebo que precisamos de muitas mãos para poder realmente administrar isso de uma maneira mais sustentável e preservando essa riqueza, né? Aí, Exato, nesse sentido, sem dúvida. Como é que vocês acham, né, que as pessoas poderiam, assim, eu, cidadão leigo, como é que eu posso ajudar nessa batalha, né, que estamos aí,
Que exemplos de ação vocês poderiam citar na prática? Alberto, você poderia falar um pouquinho para a gente aí sobre a ciência cidadã, esses projetos que você anda tocando aí pela Fiocruz? Claro, Paulo. Então, só para complementar um pouquinho a fala da Cristina, Claro. quando a gente fala que quase 30% do bioma do Pantanal passou por um incêndio, foi queimado, muita gente que não conhece a área não tem ideia da dimensão. Quase 30% da área Pantanal equivale a 30 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Então, assim, a gente está falando de uma área gigantesca. É como se a Dinamarca inteira, ou quase a Dinamarca inteira, tivesse sido queimada. Eu queria ressaltar esse aspecto, porque assim, muita gente não conhece o bioma. Importante mencionar isso, né? Isso, é importante a gente ressaltar a dimensão do problema, né? Assim, no Pantanal todo, pelos estudos que tem tido até agora, tem aproximadamente 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 103 espécies de répteis, 463 aves descritas e 132 mamíferos. Isso é o que a gente conseguiu, né, os pesquisadores ao longo das últimas décadas conseguiram mapear. Mas certamente tem mais espécies que não são de fácil observação e que ainda precisam ser estudadas. Sobre as iniciativas, Paulo, os pesquisadores, os acadêmicos e as empresas, iniciativas do setor privado, assim como o próprio SESC, principalmente o SESC Pantanal, têm feito um trabalho maravilhoso no Pantanal, né? Não apenas de mapeamento, senão também de preservação. Mas sendo uma área muito grande, o esforço precisa sempre de um reforço, né? Então é por isso que perante o incêndio de escala grande que a gente teve o ano passado, eu fiquei muito sensibilizado. Eu fiz a faculdade de Biologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Então, eu fui formado pela UFMS em Corumbá e durante toda a minha graduação, eu fui estagiário na Embrapa do Pantanal, em Corumbá. Então, eu conheço um pouco da área do Pantanal do Sul, por conta desses 4 anos de trabalho de campo que eu tive como estagiário no Embrapa Pantanal. Eu fiquei realmente mexido, eu fiquei tocado, porque assim, conhecendo uma pequena parte do Pantanal, eu sei que uma destruição dessas a gente não recupera tão facilmente. Aliás, os animais, né, que foram queimados, a gente não recupera nunca mais. Por mais que em algum momento exista uma repopulação, isso vai demorar. É diferente queimar pasto, queimar plantas, do que queimar bicho. Com certeza. O impacto assim, é imensurável. Perante essa situação, eu decidi organizar um consórcio. A gente montou uma iniciativa, nós já estávamos com uma iniciativa de divulgação científica que a gente chamou de Genomic Lab. Genomic Lab é um projeto, é uma iniciativa de divulgação científica. Então, dentro do Genomic Lab, como parte dessa iniciativa, a gente decidiu fazer um consórcio para estudar, para ajudar nos estudos de biodiversidade do Pantanal, que a gente chamou de Ciência Cidadã Pantanal. Nesse consórcio, a gente conseguiu conseguiu envolver a área acadêmica, mais de 10 universidades federais fazem parte pesquisadores de universidades federais, pelo menos 2 unidades da Embrapa Pantanal e Embrapa Gado de Corte, de Mato Grosso do Sul, estão envolvidos no projeto. O próprio SESC Pantanal é um dos nossos parceiros. A Fiocruz Mato Grosso do Sul certamente também está nos ajudando bastante. As empresas privadas ficaram bastante tocadas, ficaram bastante interessadas em ajudar. Diversas ONGs também de Mato Grosso do Sul. O Centro de Pesquisa do Pantanal no Mato Grosso também. Certo. Então assim, a gente conseguiu montar um consórcio multissetorial, Paulo, que envolve a academia, empresas privadas e o terceiro setor. Certo. Isso foi muito bom, porque a gente conseguiu receber doações de reagentes, sabe, de insumos, para a gente fazer coletas no campo, para a gente poder processar amostras do campo, o que tem nos ajudado a dar uma partida inicial no projeto Essência Cidadã. Basicamente, a nossa proposta, Paulo, é que a gente colete amostras de água e amostras de solo. Em momento algum, a gente vai mexer com bichos, ou com plantas, no caso. A abordagem é extremamente interessante por conta da tecnologia. Nossa proposta é fazer um mapeamento da biodiversidade usando o DNA. O DNA residual, o DNA que fica no solo, o DNA que fica na água. Quando os bichos passam por diferentes regiões, por diferentes partes do Pantanal, eles sempre deixam resíduos de pele, excreções, ocasionalmente tem bicho morto ali, enfim, é
literalmente uma mistura de muito material genético, não apenas do bicho, senão também micro-organismos do solo ou da água. Interessante. Então, a nossa proposta é a gente coletar água e solo de 2 tipos de amostras, né? Regiões que sofreram a queimada e regiões que não sofreram a queimada. Quando a gente coleta material de água e solo de regiões que foram queimadas e que não foram queimadas, a gente vai poder fazer uma comparação. Certo. A gente extrai o DNA da água e extrai o DNA do solo, e aí compara esses DNA das regiões queimadas e não queimadas. Por meio dessa comparação, quando a gente sequencia o DNA que a gente extraiu, purificou dessas amostras, a gente pode dizer que espécies moram nessa região da coleta ou que espécies passaram por essa região das coletas, podendo assim fazer uma comparação entre as espécies de regiões queimadas e de regiões não queimadas. E não para por aí, porque a gente acha que a gente tem que envolver a população, né? Então, o nosso primeiro público-alvo são professores e alunos das escolas, pesquisadores que não necessariamente estejam agora envolvidos no projeto, mas que tenham interesse em se envolver, pesquisadores locais. E por isso que a gente chamou o projeto de Ciência Cidadã, porque de diferentes formas a população irá nos ajudar a coletar dados para poder fazer essas comparações, para poder fazer essas inferências. E em algum momento a gente poder dizer, olha, na área não queimada tem X espécies, mas na área queimada tem X menos alguma coisa, ou seja, algumas espécies que deveriam estar lá não estão mais, né? Certo. E assim estabelecer uma comparação e entender o efeito realmente das queimadas, né, sobre a fauna e a flora, né? Exatamente isso, Paulo. Agora, Cristina, eu sei, assim, quando a gente pensa o Pantanal, né, a gente pensa muito nas questões ambientais, né? Eu sei que o SESC tem ações e projetos em muitas outras áreas também. Eu queria que você explanasse sobre isso, assim, sobre o trabalho que vocês vêm realizando ali, que vai além, como eu falei, da questão ambiental. Sim, como o Alberto também está comentando, a gente não consegue fazer nada sozinhos, então, e o SESC tem no seu DNA, né, falando aí no contexto da genética, né, tem no DNA institucional a ação social, o trabalho integrado com outras instituições, né, que também estão alinhadas no mesmo propósito. Então, o SESC Pantanal não é só a reserva, né? A reserva a gente costuma dizer que é o coração do projeto, foi a primeira unidade, o primeiro impulso do SESC no Pantanal, foi a criação dessa reserva, lá na década de 90, né? Aí, muito motivados pela Eco 92, que foi um evento importantíssimo no movimento ambientalista, que colocou a pauta ambiental na agenda de muitas instituições, né? E com o SESC não foi diferente, então, muito mobilizados por esse movimento aí da Eco 92, foi criada a RPPN, né? Que é a sigla aí da Reserva Particular do Patrimônio Natural. E a partir da criação da reserva, o projeto foi ganhando muito corpo, né? Foi criado um hotel próximo. Na realidade, já existia uma pequena pousada próxima à reserva, que foi também adquirida pelo SESC, a princípio para receber os pesquisadores que estavam trabalhando na reserva, mas que depois foi se ampliando, né, foi ganhando mais visibilidade, e hoje a gente tem, né, o Hotel Sesc Porto Cercado, que é uma unidade fundamental, assim, que é o eixo que estrutura muito a nossa ação, porque ela é uma unidade que integra não só a conservação da biodiversidade na RPPN, mas também outros valores muito importantes nesse processo, que é a educação ambiental, o turismo responsável, que é o que nos coloca aí, né, como um polo de referência que agrega tantas frentes de ação. E além da reserva, quais são os outros campos de atuação, Cristina? Depois da criação da reserva, do hotel, tem também o Centro de Atividades de Poconé, o Sesc Poconé, que é uma unidade muito dentro aí do contexto do SESC, né, enquanto uma unidade de uma série de atividades em conjunto, clínica odontológica, parque aquático, biblioteca, uma série de cursos, escola. Então, uma unidade que tem aí uma relevância muito grande no contexto da cidade de Poconé. E o Parque Sesc Baía das Pedras também, que é um parque que a gente tem próximo ao hotel, onde tem muitos passeios, e o parque também é aberto à comunidade. E o Sesc Serra Azul, que é uma unidade mais recente, que também é um parque de educação ambiental, assim como o Parque Baía das Pedras, que está lá na nascente do Rio Cuiabá, próximo às nascentes do Rio Cuiabá, que é um rio que chega aqui na RPPN, no hotel. Então, de alguma maneira, a gente está com uma atuação de conservação, de educação ambiental lá nas cabeceiras do Pantanal.
Então, o trabalho do SESC Pantanal, ele tem muito forte esse caráter socioambiental. Bem, a gente sabe que vocês têm uma atuação forte no combate aos incêndios no Pantanal, né? Como é que isso se dá? No contexto mais da questão da prevenção e combate aos incêndios florestais, não é diferente, né? A gente também trabalha com parcerias, muito articulado com outras instituições, órgãos aí do poder público. Nós temos um comitê interno de prevenção e combate aos incêndios, que é formado pelas gerências aí dessas unidades. Externamente tem um comitê estadual do fogo, que a gente é membro também já há muitos anos, e toda a época da seca é também criado um comitê de multiagências temporário para fazer as operações de combate, que a gente também faz parte. Inclusive, no ano passado, ele ficou baseado no SESC Pantanal, né? E com toda essa rede que a gente consegue participar e está também incentivando essas pontes entre essas instituições, as unidades, a gente consegue trabalhar nessa perspectiva da prevenção e principalmente com pesquisa e monitoramento, porque como o Alberto estava dizendo, a recuperação, né, a gente tem recebido assim muitas pessoas aqui para falar, né, como é que foi esse processo, como que está sendo esse pós-incêndio, como que a gente está se preparando. E às vezes as pessoas chegam aqui e veem o Pantanal todo verde, porque agora com a chuva a impressão que se dá é que nem teve Recuperou fogo, tudo, né? que já está tudo recuperado e não é bem assim, né? A gente está agora passando por um processo de reestruturação da paisagem. Essa vegetação verdinha que a gente vê é uma vegetação primária ali ainda de muitas trepadeiras, capins, que estão cobrindo as árvores que morreram. E essas árvores que morreram vão demorar muito tempo para a gente conseguir substituir elas, né, por outras que estavam ali naquele banco de sementes que a gente chama, né, que fica no solo. Então, a recuperação, a regeneração, ela é muito mais lenta, é no médio e longo prazo, e é muito importante que a gente trabalhe para impedir que um incêndio nessa proporção aconteça de novo, porque o Pantanal é resiliente, né? Claro que existem muitos pantanais, o Pantanal não é uma paisagem só, tem áreas mais úmidas, áreas mais secas, cada área responde de uma forma diferente ao fogo. As áreas mais úmidas, elas são menos resilientes, elas demoram muito para se recuperar. As áreas mais secas de cerrado, né, que tem manchas de cerrado no Pantanal, são mais resistentes, elas se recuperam mais rápido, mas a gente só consegue entender como é que esse efeito está se dando com pesquisa, né? Sim. Com a pesquisa científica e também de longo prazo. Não é uma pesquisa só no pós-incêndio, não. Ela precisa durar no mínimo 1 ano. E precisa de parceria. Sim, a gente precisa de parceiros. Então, a gente tem apoio de muitos pesquisadores, muitas instituições de pesquisa, o Instituto IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, baseados lá em Nazaré Paulista, em São Paulo, o Grupo de Estudos em Vida Silvestre, que é um grupo multidisciplinar de muitos pesquisadores do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fiocruz também. Então, assim, toda uma rede de apoio realmente que a gente tem e precisa contar para continuar com esse trabalho, né? Sim. E uma outra ação também muito importante é junto ao ICMBio, né, que você perguntou o que a gente tem feito, né, quais as ações, os projetos. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é a organização aí responsável pelas unidades de conservação no Brasil, a RPPN né, uma unidade de conservação, e junto com o ICMBio, então, a gente já está realizando alguns estudos, alguns experimentos de manejo integrado do fogo. Existem experiências bem exitosas de uso do fogo para controle, para manejo de áreas. A gente sabe que o fogo ocorre no cerrado de forma natural, existe toda uma estrutura aí no cerrado, da vegetação do cerrado para ser resiliente ao fogo. E a gente tem feito alguns experimentos de usar o fogo com a técnica certa, na época certa, né, com todo o suporte técnico de quem já tem experiência, para que a gente possa manejar algumas áreas, áreas que são mais intangíveis, que a gente fala que são áreas que a gente não pode deixar de jeito nenhum chegar ao fogo, a gente faz uma barreira em torno dela, queimando essa área com total controle, né? Não vai se tornar um incêndio. Muito interessante. Aí tem a diferença entre queimada e incêndio, né? Queimada é o fogo controlado, quando você tem ali total controle dele, ele não vai causar nenhum dano. O incêndio já é um problema, né? Já é o fogo que a gente não tem controle e ganha essas proporções aí bem danosas, né? Então a gente está fazendo esses experimentos de MIF, que é o manejo integrado do fogo, porque no Pantanal a gente não tem ainda nenhuma referência de manejo integrado do fogo. Nós seremos aí os primeiros a
trazer essa experiência para desenvolver alguns protocolos para que essa técnica possa ser utilizada tanto em outras unidades de conservação quanto em outras propriedades, né? Fazendas, claro. Outros empreendimentos de turismo, enfim. E a gente também tem outras ações, outros projetos em curso, que é com o Ministério do Meio Ambiente, um trabalho voltado para a recuperação de algumas áreas. Então, a gente está aí selecionando 46 hectares para plantio, para recuperação dessas áreas, também enquanto um projeto piloto. E aí, Paulo, a gente se deparou com uma questão que não existe mudas de espécies nativas para o plantio no mercado. Certo. E aí, então, a gente criou um projeto muito legal, paralelo, que é a rede de mudas e sementes pantaneiras, em que as comunidades vão passar a produzir essas mudas para que a gente possa fazer a recuperação desses 46 hectares, e eles vão poder vender essas mudas, né, o excedente, para outras iniciativas de recuperação no Pantanal e no Cerrado também. E, além disso, a gente está com outros projetos mais ligados à fauna. A gente teve aí um projeto com o Museu Nacional que fez uma varredura no pós-incêndio, contando as carcaças. Acho que muito importante. É muito importante que a gente conte essa história para que ela não seja esquecida e a gente dê essa resposta para a sociedade, né? Quantos animais morreram? Qual foi o impacto na fauna, né, do Pantanal? Então, tem outras iniciativas em curso também nesse caminho. E também, além de tudo isso, é muito importante que esse trabalho de mobilização, da gente estar incidindo nessas políticas públicas e trazendo as pessoas para essa perspectiva, né, de monitoramento, de prevenção, porque, como eu disse... Conscientização mesmo. Exato, porque os incêndios, eles não podem começar, né? Eles não começando, a gente consegue evitar um novo, né, cenário aí bastante complicado e triste, né, para o Pantanal. E eles são evitáveis, né? A gente sabe quanto eles são evitáveis se a gente fizer esse trabalho antecipado, né, de prevenção. Sim. Quer dizer, um bioma tão complexo quanto o do Pantanal exige também soluções bastante complexas que envolvam as várias esferas, tanto governamentais quanto privadas, quanto a sociedade civil. Todos nós precisamos, de uma certa maneira, nos envolver para preservar esse bioma tão precioso, tanto para o Brasil quanto para o mundo, né? Agora, vocês, assim, olhando um pouquinho para frente, quais são as perspectivas que vocês veem para esse ano, né? E para os próximos? Será que a coisa vai melhorar? Então, Paulo, eu acho que deve melhorar, né? A gente tem... é bom saber, né? Na verdade, o que piorou tudo foi a pandemia, né, Paulo? Porque, por exemplo, a gente queria, ano passado, ter estado mais presente. Muitos grupos, muitos pesquisadores, muitas ONGs conseguiram estar lá e ajudaram, fizeram um trabalho maravilhoso e continuam fazendo um trabalho maravilhoso no Pantanal. Mas se a gente não tivesse no meio de uma pandemia, certamente a presença teria sido ainda maior. E assim, o Ciência Cidadã Pantanal, o nosso consórcio, ficou muito limitado ano passado por conta do deslocamento no contexto da pandemia. Então a gente conseguiu fazer uma primeira coleta piloto no final do ano, início desse ano. A gente recebeu essas amostras, o DNA processado, no caso já de água e de solo, de algumas regiões que sofreram a queimada, o incêndio no caso, e áreas que não sofreram incêndio. E a gente está no processo de sequenciamento desse DNA para poder fazer os estudos comparativos. Então, eu acredito que no mês de junho, mais para o final do junho, a gente já tenha os primeiros resultados, os resultados preliminares, para a gente poder mostrar o que a gente tem achado no Pantanal em termos de impacto na biodiversidade por conta dos incêndios. Eu acho que talvez no segundo semestre a gente consiga fazer mais algumas coletas, mas o mais importante agora é a gente começar a divulgar, começar a fazer a divulgação científica, o treinamento dos diferentes grupos locais no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Nesse contexto, o Genomic Lab está organizando um curso que será direcionado para professores do ensino médio. Então, a gente está tentando organizar, né, eu acho que em 1 ou 2 semanas teremos o primeiro rascunho do projeto. A ideia é oferecer um curso para os professores do ensino médio sobre sequenciamento de DNA. Um dos exemplos vai ser o Ciência Cidadã Pantanal. Como que a gente faz essas coletas no campo, como que a gente extrai esse DNA e como que a gente sequencia esse DNA no laboratório. A gente quer fazer esse treinamento para os professores do ensino médio para que a gente consiga um maior engajamento da população. E é possível fazer isso a nível de ensino médio, Roberto?
Sim, sim. É porque existe uma tecnologia de sequenciamento que se chama sequenciamento miniaturizado, né? Na verdade, o nome da tecnologia é esse sequenciamento por poros, por nanoporos. Então, é um aparelho pequenininho e a ideia é que esse aparelho, que esse mini sequenciador, a gente consiga alguns deles e deixe em algumas cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para que a população, sempre, né, sendo apoiado, sempre sendo assessorado por pesquisadores que têm uma formação um pouco mais técnica a esse respeito, que a população consiga se envolver. Por exemplo, digamos que a gente consegue um mini sequenciador desses de nanoporos e deixa um em Cuiabá e deixa um em Corumbá. Então, os pesquisadores, os professores envolvidos no projeto, convidariam os professores de ensino médio e ocasionalmente alguns alunos a acompanhar a extração de DNA e o sequenciamento do DNA que seria coletado no local. Isso tem um efeito multiplicador, Paulo, Sim. porque a gente não apenas está divulgando a tecnologia, mas a gente está mostrando na prática como é possível a população ajudar na descoberta e na inferência da biodiversidade do Pantanal. Então, a gente espera que nas próximas semanas o curso esteja pronto e, idealmente, no final de junho, a gente abriria as inscrições para que esse curso aconteça em agosto. Seria tudo online, obviamente, por conta da pandemia, mas a ideia é que a gente consiga fazer uma difusão bastante ampla, os professores se interessem e a gente consiga fazer uma divulgação científica dos nossos achados no Pantanal. Perfeito. E, Cristina, você aí, como é que você vê assim, esse futuro próximo e um pouco mais distante? Sim, também sou otimista. Que bom. A gente espera que, assim como esse incêndio de 2020 gerou tantos problemas, né, tantas perdas, ele também foi uma oportunidade das pessoas conhecerem e pensarem mais sobre o Pantanal. Verdade. E o mais importante, eu acho que é a gente fazer com que todos se sintam responsáveis pelo Pantanal, né? E por que isso? Porque ele é importante para todos. Os benefícios que ele gera, né, vão além das barreiras, né, do Pantanal, das cercas aí das propriedades, né? Purificação das águas, o controle das inundações, reposição de águas subterrâneas, a mitigação, a adaptação às mudanças climáticas, são reservas de biodiversidade, fora os valores culturais que esse território tem, né, para as pessoas. Então, são benefícios que todo mundo se torna, né, mais sensível e mais consciente da importância de assumirem responsabilidade por cuidar, né, desse território. E acho fundamental esse preparo, né? Estamos muito bem preparados, bem informados, orientados e vigilantes, porque existem algumas iniciativas, né, de observatórios que estão monitorando a questão das chuvas, e a gente realmente está percebendo também aqui, né, na RPPN, que a seca também vai ser bem intensa, bem extrema esse ano. Então, a gente precisa dar continuidade no trabalho e se manter vigilantes para que a gente consiga evitar, né, um novo 2020 em 2021. Sim. Né? Tá ótimo, perfeito. Bem, pessoal, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Então eu vou pedir a vocês que façam uma última consideração para a gente encerrar. Claro, Paulo. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? Tem sido muito legal estar aqui com vocês, nos ajudando a divulgar e também complementando as informações junto com a Cristina. Eu acho que o meu encerramento seria o seguinte: a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu acho que quanto mais a gente conseguir colaborar, envolver as pessoas, conscientizar a população, maior vai ser nosso lucro do ponto de vista de preservação, do ponto de vista de conservação. Então, assim, vamos trabalhar junto que é só lucro para todo lado, tá bom? Com certeza. Obrigado a você pela participação, Alberto. Eu também quero deixar aí o agradecimento pela oportunidade da gente trazer um pedacinho do Pantanal, né, aqui para o podcast e tentar fazer essa reflexão, fazer com que ela ecoe aí em muitas pessoas. É isso que o Alberto falou, a gente precisa cada vez estar mais juntos, fortes, integrados para cuidar dessas áreas. E é isso, eu fico aí à disposição. Quem quiser, tiver mais interesse em ter mais informações, tem as redes sociais do Sesc Pantanal. Sigam, acompanhem, compartilhem, estejam também inteirados de tudo que está acontecendo. Porque é isso, né, o Paulo, você perguntou o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que ter o interesse em conhecer, em saber, acho que já é um primeiro passo, né? E aí,
ver de que forma, né, cada um pode contribuir para essa rede do bem. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Realmente um prazer ter vocês aqui em nosso programa. E eu agradeço a todos também que nos acompanham por aí pelo Brasil afora. E até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.